Reflexão do dia, Números 22. Não sei se você se lembra bem dessa história, mas é aquele momento quando o rei Balaque, receoso de ser atacado pelo povo de Israel, decide contratar o profeta Balaão para profetizar contra o povo de Deus. Balaão vai a Deus e lhe pergunta se deve atender ao convite do rei Balaque. Deus diz a Balaão que não vá. Em seguida, Balaque decide dobrar a proposta, faz uma oferta mais interessante, mais generosa, e Balaão volta a consultar ao Senhor se deve ou não ir atender ao convite do rei. É nesse momento que o texto parece trazer uma certa confusão, porque Deus diz a ele que vá, e em seguida o texto afirma que Deus ficou com raiva de Balaão porque ele foi. E aí algumas coisas parecem confusas nessa etapa, nessa fase da história. Aqui eu quero lembrar o seguinte: às vezes nós nos comportamos como filhos que pedem algo ao seu pai e depois de um tempo decide voltar a pedir a mesma coisa para ver se o pai mudou de ideia. Não funciona assim com Deus. Na verdade, o nosso Deus estabelece seus princípios e seus valores de forma imutável. Os ensinamentos das Escrituras são válidos para todos os momentos e para todas as circunstâncias da vida. Precisamente, se perguntamos a Deus se devemos ou não fazer algo, a resposta de Deus normalmente se mantém. No entanto, o que acontece no texto é que a insistência de Balaão faz com que Deus aceite o seu desejo de ir. Deus entende que a motivação de Balaão agora é outra, mas permite que ele vá. O restante da história, e voltaremos a ela depois, vai mostrar que Deus usa aquela circunstância para produzir um resultado positivo, como, aliás, Deus faz tantas vezes em nossa vida. Mas o fato de Balaão insistir em atender ao pedido do rei, tentar forçar a barra para ver se Deus mudava de ideia, se Deus reconsiderava, mostra que em nossa vida não funciona assim. Se perguntamos algo a Deus e Deus nos mostra através da sua palavra ou de alguma outra maneira a sua vontade, não é porque o nosso desejo é diferente desse que vale a pena tentar insistir. O que acontece na prática é que nossa insistência muitas vezes fará com que Deus nos permita fazer o que queremos. Deus não nos impede de errar. Embora nos mostre o caminho, nos aponte o que deve ser feito, Deus permite que nós realizemos aquilo que desejamos. Deus nos dá liberdade para isso. É claro, e sabemos disso, que optar por nossa própria vontade, afastarmos-nos dos caminhos do Senhor, desviarmos-nos da sua boa, agradável e perfeita vontade e fazer as nossas escolhas baseadas em nossa vontade, em nossos interesses, nunca será uma boa ideia e definitivamente nunca será a melhor alternativa. A verdade é que sempre, sempre valerá a pena considerar aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, valores, princípios imortais, permanentes, que são válidos para todas as circunstâncias da vida. Além disso, vale a pena conversar com Deus sempre que há algo a decidir, mas fazê-lo verdadeiramente dispostos a ouvir a sua voz e a seguir a sua vontade, o que sempre será a decisão mais inteligente, sempre será a escolha mais acertada. Que tenhamos a sabedoria para consultar ao Senhor, mas que tenhamos também a coragem necessária para seguir os seus planos e os seus projetos, mesmo que eles diverjam dos nossos, mesmo que eles não sejam iguais aos nossos, e muitas vezes ao longo da vida eles não são. Lembre-se, o Senhor sempre nos mostrará a sua vontade, e a sua vontade sempre será o melhor para nós. Que Ele nos ajude. Amém.